convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, apenas o versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Importante lembrar que Atos foi escrito por Lucas, e ele fez uma narrativa para Teófilo. Ele começa o livro dizendo assim: depois de acurada investigação, ele passou a registrar alguns fatos da história da igreja. Alguns sugerem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos da Igreja ou Atos do Espírito. Eles têm 28 capítulos e encerra sem acabativa, porque a história da igreja continua através da sua vida e da minha vida. E esse texto de Atos 4:13 diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pai, fala ao nosso coração pela Tua palavra, por esse contexto da vida desses apóstolos e especialmente de Pedro, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e nos ajudar na proclamação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, ele é conhecido para a maioria de todos nós como aquele que negou Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes o galo cantou? Não. Na Bíblia diz que, havendo Pedro negado 3 vezes, o galo cantou. Ele negou 3 vezes, o galo não fala que cantou 3 vezes. Vocês estão lendo outra Bíblia aí errada. O nome dele pode ser chamado de Cefas, Kefa, Pedro, Pedra e Simão. O pai dele era Jonas, por isso que ele é chamado de Simão Bar Jonas. Toda vez que você vê Bar na língua hebraica ou aramaica, você tem a ver com filho. Bar Nabé, filho de Nabé. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Ele era um pescador de ofício, tinha um irmão chamado André. A propósito, André aparece 3 vezes na Bíblia como um apóstolo. E nessas 3 vezes que André aparece, ele sempre está levando alguém para Jesus. Ele levou o seu irmão Pedro para Jesus. Ele levou os gregos para Jesus. E ele levou também aquele menino que tinha o emborná com 5 pães e 2 peixes. André tem uma missão muito bonita. Eles residiam em Cafarnaum. Cafarnaum é na região da Galileia, não é beira, mar da Galileia. Mas ele era de Betsaida. E Betsaida era uma região costeira do mar da Galileia. Interessante saber que o mar da Galileia não é um mar de água salgada. É um grande lago, mas ele é cercado de montanhas. E quem já visitou Israel sabe disso, ele é um lugar bonito. E quando venta muito, então faz grandes ondas. Por isso ele é chamado de Tiberíades, Genezaré ou Mar da Galileia. Pois bem, ele era casado. Tanto é que alguns disseram que ele negou a Jesus porque ele curou a sua sogra. Mas um dia ele foi visitar em Cafarnaum e a sogra dele estava enferma com febre e Jesus a curou. Interessante essa narrativa. Pedro então, ele era casado. O aramaico dele, que era a língua corrente, ele não era um pescador, não era uma pessoa muito clássica no vernáculo, na escrita. E ele fazia grego, falava grego porque todo mundo na época falava grego, mas é um grego muito restrito. E ele escreveu as 2 cartas dele na língua grega, mas não é uma língua grega clássica, é uma língua grega simples, porque ele era uma pessoa simples. Ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta, mas também muito impulsiva. Nós estamos tratando nesses últimos tempos essa temática: Cristo é a solução. Ele é a solução para os que vivem nas trevas. Ele é a solução para aquele que recebe uma má notícia. Ele é a solução diante do sofrimento, como vimos a semana passada. E hoje eu quero dizer que Cristo é a solução para pessoas inconstantes. Diga para a pessoa do seu lado: Cristo é a solução para pessoas inconstantes. Eu quero ver com você essa temática, porque há um livro que li há muitos anos atrás, eu creio que foi na década de 80, no início dos anos 80, livro de Tim LaHaye, chamado Temperamentos Transformados. E esse livro aparece 4 tipos de temperamentos nas personalidades das pessoas. Fala do melancólico, do fleumático, do sanguíneo e também do colérico. E ele vai identificando alguns personagens na Bíblia que têm esse tipo de temperamento. Ele fala, por exemplo, que Pedro era sanguíneo.
esquentava rápido e tomava decisões imediatas e às vezes muito complicadas. Paulo já era colérico e Moisés melancólico e Abraão era fleumático. Então é um livro interessante, dá para você ler e tentar até identificar o seu temperamento, mas alguns aspectos e algumas características do temperamento predominam, mas tem algumas misturas entre eles. Mas para Pedro, a descrição de um temperamento sanguíneo implica em algumas coisas, porque os sanguíneos, as pessoas com esse temperamento, elas são calorosas, elas são alegres, essas pessoas são otimistas, elas são extrovertidas, comunicativas, falantes, elas são entusiasmadas, sociáveis e também são de grande sensibilidade. Mas tem algumas fraquezas no comportamento de uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo. Por exemplo, são emocionalmente instáveis, são pessoas egoístas, egocêntricas, indisciplinadas, com pouca força de vontade, e normalmente elas querem ser o centro da atenção e também são ansiosas. No texto lido, a gente quer destacar esse personagem da Bíblia, que é o apóstolo Pedro. Por quê? O texto diz assim que ele estava diante do Sinédrio. A propósito, você encontra em Atos 2 o derramamento do Espírito sobre a igreja. Pedro pega de carona e começa a falar, isso que vocês estão vendo é o que profetizou Joel. E aí ele começa a falar e as pessoas ficam encantadas, ele faz um apelo, o que faremos nós diante à vista dessas coisas? E ele diz assim, arrependa-se e cada um seja salvo dos seus pecados. E houve conversão de 3.000 pessoas. Pois bem, o texto pula para o capítulo 3, dizendo que certo dia Pedro e João estavam indo para o templo, a porta do templo, chamado Formosa, havia um coxo, e pedindo esmola. E ele então olhou para aquele coxo e diz assim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele coxo foi curado. Isso gerou um rebuliço naquele lugar, tanto que ele foi convocado para prestar depoimento sobre isso. O que aconteceu, o que vocês estavam fazendo na porta do Formosa? E eles estavam compartilhando, e ele compareceu diante do Sinédrio, que era uma guarda da religião judaica. Era um grupo que fazia o zelo dos mandamentos e da Torá. E eles estão prestando conta sobre o que eles fizeram. E eles falaram para eles, calem-se, vocês não podem ficar falando sobre esse nome. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas no texto aqui, Lucas faz questão de registrar um detalhe. Ao ver a intrepidez de Pedro, que eles eram ousados, e de João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos. A palavra iletrados, ela é uma justa posição de dois vocábulos gregos, agramatos. A é contrário, gramatos. Gramatos quer dizer em gramática, gramatos tem a ver com aprendizagem, com letra. Então eles eram agramatos, sem aprendizagem, sem letras. E eles também eram incultos. E a palavra é idiotes. E essa palavra a gente conhece. Quando uma pessoa idiota, a gente diz, é uma pessoa que realmente ela é um medíocre. Ela, em comparação com alguém que tem uma certa posição, alguém em oposição ao culto e ao educado, é um idiotes. É isso que ele está dizendo. Então eles olharam, mas quem são esses? Pedro e João, eles eram agramatos e idiotes. Eles eram iletrados e incultos. Eles não tinham formação alguma. Mas o texto destaca que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E esta afirmação ela é muito importante, porque o período de 3 anos que eles tiveram com Jesus foi suficiente para acontecer transformações profundas nesse homem, chamado Pedro, que é o que eu vou destacar e não João, que era um sanguíneo, que era um impetuoso, que era um inconstante, que era um inconsequente. E é isso que eu quero pensar com vocês. E Paulo referenda isso, porque ele chama Pedro de uma das colunas da igreja. Mas quem foi Pedro antes? Eu quero olhar alguns episódios na vida de Pedro, que mostra que ele é volúvel, que mostra que ele é instável. Alguém que oscila e flutua bastante, e que muda repentinamente com muita facilidade, uma pessoa de altos e baixos. Eu quero olhar para alguns episódios. Primeiro episódio,
pensando que Cristo é a solução para as pessoas inconstantes, essas pessoas que demonstram insegurança. Eu observo nisto, e aqui eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou tentar criar essa imagem. Quando vocês olham para a imagem da ceia do Senhor, o que vocês veem nas fotografias? Uma mesa comprida igual essa de madeira grande, né? E eles, naquelas toras compridas, e uma prancha, que é a palavra que a gente usa, e as pessoas sentadas ali de trás. E eles tiraram a fotografia de onde Jesus aqui, os discípulos aqui. Mas eu vi isso inclusive lá numa das regiões de Belém. Na arte deles, eles fazem, a mesa lá é em U. Então vamos pensar que aqui tem uma parte dessa mesa, ela faz um U, vem para cá e chega até aqui. Essas mesas, elas não eram altas, elas eram de 50 centímetros, porque as pessoas ficavam recostadas nessa mesa. Elas não se assentavam em cadeira. E há uma orientação na tradição que a pessoa que era anfitriã, ela ficava na segunda posição. Então, Jesus estava recostado aqui à mesa, na segunda posição, porque ele era o anfitrião da ceia. A pessoa mais importante ficava à esquerda do anfitrião. A segunda pessoa mais importante ficava do lado direito daquele que era o anfitrião. E a pessoa menos importante ficava lá do outro lado, num lugar bem distante do anfitrião. E é interessante porque isso não está no texto bíblico, mas há uma dedução. Porque você vai perceber que, em certo momento daquela ceia, Jesus diz o seguinte: alguém está entre nós que será o traidor, que é o traidor. E aí alguém pergunta, e se sabe quem pergunta? Quem que deveria ser? Eu estou na mesa, tem um anfitrião, a pessoa mais importante, a segunda pessoa de maior honra e o menos importante. Quem vai desconfiar, que todo mundo vai desconfiar que seria o traidor? Qual posição essa pessoa estaria? Lá. E no texto bíblico há uma coisa curiosa, que alguém faz essa pergunta, porque está lá registrado em João 13. Estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Estava recostado sobre o peito de Jesus, ok? Então Jesus aqui sobre a mesa, olhando com eles, ou reclinado, estava recostado sobre o peito. Quem era esse? João. O texto bíblico diz de João 13, versículo 24, a esse, Simão Pedro fez um sinal, pergunta quem que é, porque ele ficou incomodado. Há um traidor, eu estou aqui na última, quem vai se incomodar? Ele. Pedro pergunta, pergunta para o mestre quem que é. E Jesus disse assim, aquele a quem eu der o pão molhado, esse será o traidor. E Jesus então dá o pão a quem? Onde que Judas estava? No lugar de maior honra. Eu queria mostrar aqui que Pedro, ele era uma pessoa insegura. E aqui nesse texto, olhando esse contexto geográfico e de justaposição na ceia, mostra. E no passado ele já tinha falado para Jesus, quem você diz que é Jesus? O pessoal está dizendo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu, e Jesus disse para ele, bem verdade disseste. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a você, Pedro, as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. Então ele já tinha uma palavra de autoridade de Jesus, mas nesse momento de aperto ele se sentiu inseguro. Cristo Jesus é a solução para as pessoas que demonstram insegurança. Segundo lugar, Cristo é a solução para as pessoas também que são inconsequentes. E mudou aqui minha página, alguém pede lá para os irmãos arrumarem. As pessoas inconsequentes. Em que sentido que isso aconteceu? Quando eu olho para o texto bíblico, no episódio que Pedro está com Jesus no cenáculo, Jesus faz uma afirmação que ele tem que ir para a cruz. E isso também está registrado em João 13:36. Perguntou Simão Pedro, para onde que o senhor vai? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te? Por ti darei a própria vida. Que afirmação séria.
Será que Pedro tinha esta capacidade real de dizer, eu vou oferecer a minha própria vida? Ou ele realmente foi inconsequente naquilo que ele estava dizendo? Ele falou sem pensar, ele falou sem aferir as consequências. Eu creio que parece mais isso. Ele vai no embalo, ele fala sem refletir, fala sem pensar nas implicações, sem avaliar o custo. Agora, como Jesus responde a ele? Diz o texto, você, Pedro, vai dar a própria vida por mim? Jesus vira para ele, você, Pedro, vai fazer isso? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então essa posição, eu vou te dar a minha própria vida. Você está sabendo o que você está falando, Pedro? Pedro, ele era então inconsequente naquilo que ele falava. Terceiro lugar, pessoas que são também manuseadas ou envolvidas por impulso. E aqui a gente percebe que Pedro também faz isso, porque Cristo é a solução para as pessoas inconstantes que normalmente agem por impulso. Quando que aconteceu isso? Quando Jesus foi para o Getsemane orar, estava lá com as pessoas, os seus discípulos, ele saiu mais para longe, os caras ficaram dormindo, ele voltou, vocês não vão adiar nem por uma hora, e de repente chega quem? Judas, com a guarda do Sinédrio, e com um beijo, ele indica Jesus, e Jesus diz para Judas, amigo, por que me traz? O que é que Pedro faz nessa cena? Desembainhou a espada e feriu a orelha de quem? Do soldado Malco. Ele fez isso. Sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, ele é inconstante, porque ele também age por impulso. O cara já e fez isso. O que Jesus fez com uma pessoa assim inconstante e age por impulso? Jesus pegou a orelha de Malco, embainha a tua espada, Pedro, e tocou e reconstituiu a orelha de Malco. Veja como Pedro era e o que Jesus está fazendo na vida dele. Agindo por impulso, agindo de uma forma inconsequente, sem pensar nas consequências, e também mostrando a insegurança que ele tem. Quem é o traidor? E o Senhor Jesus o trata. Quarto episódio. Estão lá na casa de Caifás, porque Jesus foi levado para lá. E há uma coisa linda no texto, que Pedro foi barrado na porta. Você já foi barrado na porta de alguma coisa? Que sensação sem graça, né? Pedro foi barrado. Mas ele tinha alguém lá dentro da casa de Caifás que conhecia. Vem cá, Pedro, pode entrar, pode deixar ele entrar, que ele é meu amigo. E ele entrou, já ficou envergonhado ali na fora. E lá ele andando naquele lugar, estava frio, porque estavam todas as pessoas acendidas do lado de um fogo, e Pedro tomou lugar. Então uma criada, vendo-o assentado perto, perguntou, ou afirmou, esse aqui estava com ele, eu vi. Mas Pedro negava, mulher, eu nem te conheço, nem conheço esse homem, nunca vi nem mais magro, nem mais gordo. Pouco depois, diz o texto, que vendo o outro, diz, também tu és Pedro. Porém ele protestava, não sou. E eu não sou alguém que era essa pessoa que conhecia e que seguia Jesus. E tendo passado cerca de 1 hora depois, outra afirmava, também este verdadeiramente estava com ele, porque ele também é galileu. Ele falou, Pedro, não sou. O que aconteceu? Depois de 3 vezes negado, o que aconteceu? O que aconteceu? O galo cantou. E aí, Pedro, que se mostra aqui infiel, desleal, porque as pessoas inconstantes, elas se mostram infiéis, Jesus trata com ele com uma coisa muito linda. O texto bíblico que Jesus estava sendo ameaçado pelos seus algozes, pelos seus inimigos ali, esbofeteados. Ele olha fixamente em Pedro. E Pedro percebeu. E diz o texto bíblico que ele saiu dali e chorou amargamente. Como é que o Senhor Jesus trata com as pessoas inconstantes, que se mostram infiéis e que na hora H traem? Jesus ainda alcança aquele coração. Em quinto e último lugar, Jesus é a solução para as pessoas inconstantes que querem desistir. E aqui literalmente é chutar o balde. Onde que eu encontro isso? Você vai encontrar em João 21:3. Quando depois de Pedro ter feito isso, ficou muito triste com ele mesmo, arrependido.
Ele viu que não tinha mais jeito para o ministério dele. Ele faz uma afirmação que quando ele falou, muitos acompanharam: vou pescar. Micaías estava dizendo que semana passada ele estava pescando. Pedro disse aqui: vou pescar. O que Pedro era antes de seguir a Jesus? Pescador. E naquela noite ele pesca a noite inteira e nada pega. Você imagina um cara que era profissional, falou: vou voltar à minha velha vida e resolver os meus problemas, e naquela noite ele nada pega. As pessoas inconstantes, elas desistem com facilidade. E era isto que Pedro estava fazendo. Pela manhã, diz o texto bíblico, que apareceu alguém lá na beira-mar e disse assim: jogue a rede do lado direito do barco. E jogaram. Eles haviam pescado a noite inteira, mas quando viram que tinha peixe, aquele apóstolo que ficava sempre recostado no peito de Jesus, ele disse: é o mestre. Esse apóstolo, ele tem facilidade de ouvir. Esse aqui, o Pedro, tem facilidade de fazer. Quando ele ouviu que era o mestre, ele se vestiu, pulou na água e foi encontrar com Jesus. E lá na beira-mar, Jesus estava com uma pedra, brasas, pães e peixes. E Jesus tem um particular com Pedro. Jesus diz: Pedro, você me ama? Imagina Pedro envergonhado de tudo que ele fizera. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tem um detalhe na língua grega aqui, mas não vou entrar no mérito do ágape e do filéu. Mas na terceira vez o Senhor pergunta: você me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes Pedro teve que reafirmar que amava? Jesus perguntou para ele se ele ama 3 vezes. E Jesus restaura o indivíduo que até então mostrou-se infiel. Foi um indivíduo que chutou o balde. Foi um indivíduo que se mostrou inconsequente, inseguro, agia por impulso. E agora o Senhor Jesus restaura. E aí daqui para frente, vocês vão encontrar esse Pedro, que se torna um pregador intrépido, um homem cheio da virtude de Deus, porque ele havia estado com quem? Com Jesus. Por isso que eu diria que Jesus é a solução para as pessoas inconstantes. Eu queria que você aplicasse, quero convidar você a se colocar em pé. Será que nós somos muito diferentes de Pedro? Será que em algum momento da sua vida você não se demonstrou inseguro? Será que sou eu aqui, o traidor? Será que em algum momento você não agiu de forma inconsequente, falou sem pensar e sem refletir? Será que você não agiu por impulso, já tirou da espada e já vamos resolver no braço esse negócio aqui? Será que você não negou Jesus por uma postura? Eu nem conheço, não sou crente fingido. E é uma pessoa que de alguma forma demonstrou infidelidade. Será que você em algum momento não quis chutar o balde? Vou pescar, vou voltar àquilo que eu sei fazer direitinho. Eu quero propor para você que Cristo é a solução para para essas pessoas inconstantes que têm todas essas características. Só uma coisa precisa: estar com Jesus, andar com Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho.